Boa noite, tudo bem? Quem está bem, diga amém. Pode sentar, meus queridos, sejam bem-vindos. Hoje, nessa segunda-feira da jornada feliz. E nós queremos uma jornada feliz, sim ou não? No nome de quem? De Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Jeremias. O capítulo é o 29, o versículo é o 11, no nome de Jesus. Jeremias 29, 11. Irmãos, os pensamentos de Deus para cada um de nós são os melhores. Entenda, os pensamentos de Deus para nós são o quê? Os melhores. Pastor, são os melhores? Sim. Por que são os melhores? E os seus planos? Os planos de Deus para nós, eles são os melhores. Mas agora eu lhe digo algo. O quê? Se os planos de Deus são os melhores, por que nós escolhemos seguir os nossos planos? Pastor, como assim? Se os planos de Deus são os melhores, por que eu quero ser conduzido pelos meus próprios planos? Qual era o plano de Deus para José? Ele ser o quê? Governador. Mas ele teve tantas chances de seguir o seu próprio plano, que ele fez o quê? Ele não seguiu. Porque você sabe, lá no livro de Ruth, fala de um homem chamado Elimeleque. Ele seguiu o seu plano. Porque ele foi para o campo de Moabe, porque em Belém de Judá estava tendo o quê? Fome. Mas não era o plano de Deus ele ir para os campos de Moabe. Aí eu te dou outro exemplo, Isaac. Ele foi consultar a Deus, lá em Gênesis 26, para saber se realmente era aquilo o plano de Deus, para ele descer para onde? Para o Egito. Mas Deus mandou ele permanecer aonde? Em Gerar. Por isso que você vai aprender isso aqui hoje, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz quem? O Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pastor, a primeira parte qual é? Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. E os pensamentos que o Senhor pensa para mim são pensamentos de paz. Deus não quer te dar uma vida atribulada, uma vida perturbada por grandes problemas. Por quê, pastor? A vida de Elimeleque não mudou quando ele foi para os campos de Moabe. Piorou. Porque lá, nos campos de Moabe, ele morreu. Nos campos de Moabe, os filhos dele também morreram. Porque os pensamentos de Deus para Elimeleque também eram pensamentos de paz. Mas o plano de Elimeleque não foi o plano que Deus escolheu, foi o plano dele. O plano de Isaac foi aquilo que Deus escolheu. Por isso que ele prosperou. Por isso que você tem que entender uma coisa. O que, pastor? O que? E não é de mal. O pensamento do Senhor é de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Por que o Senhor está falando isso? No livro de Provérbios 4, 23, coloca aqui na NTLH, olha aqui na televisão, tá? Não precisa nem, olha aqui, NTLH, no nome de Jesus. Olha o que diz, olha para cá, todo mundo, no nome de Jesus. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pare e pense nisso. Que palavra forte, pastor.
Muito. Quando eu li isso de tarde, meu coração estremeceu, irmão. Porque tenha cuidado com o que você pensa. Qual foi o pensamento de Elimeleque? Eu vou para lá e a minha família não vai morrer de fome. Esse foi o pensamento dele. E ele foi dirigido pelo seu próprio pensamento. A Bíblia não deixa bem claro que o pensamento ele é enganoso, porque o pensamento é o quê? Coração. Você é dirigido pelo coração, que é o quê? Pensamento. Pastor, mas como que eu vou ser dirigido por isso? Está na minha vida financeira? Sim. Por isso que você tem que ter cuidado. Cuidado mesmo. Porque muitas das vezes Deus está te livrando de uma cilada. Mas você está insistindo. Você está querendo. Você está vendo. Ah, pastor, eu quero comprar uma casa. Amém. Pareceu uma proposta. Aparentemente é boa. Aparentemente. Um carro. Aparentemente é bom. Aparentemente, pastor, aquele negócio que eu vou colocar vai dar certo. Aparentemente. E você começa a pensar. Pensar, não coloca diante de Deus. E quando você não coloca diante de Deus, o que acontece? A sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Você está entendendo agora? Como que é algo forte nessa palavra? A sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Pastor, está repreendido. Não, está repreendido não. Está solto. Sabe por quê? Porque o teu pensamento vai dirigir o seu futuro. Porque o teu pensamento vai ter o quê? Escolhas de sim ou não. Aí eu vou te mostrar agora. Um homem que foi dirigido pelo pensamento, desculpa a palavra, posso falar? Ninguém disse nada. Se ferrou. Eu ia dizer outra, mas essa foi melhor. E um homem que dirigiu o pensamento na vontade de Deus e prosperou. Vamos lá? Gênesis 13:5. Vamos falar de dois homens, Abraão e o seu sobrinho chamado Ló. Amém? Vamos lá? Acontece o que? Que os rebanhos de Abraão e os rebanhos de Ló crescem de uma maneira que os pastores de Abraão com os pastores de Ló, há uma contenda. E se há contenda, quem não está no meio? Quem não está no meio? Deus. Deus não está no meio. Então, chegou o momento que tinha que haver uma separação de Abraão e de Ló. Quais os pensamentos que Deus tem para nós? De paz e não de mal. Vamos lá? Também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Quer dizer o quê? Que ele também era um homem próspero. Mas a prosperidade de Ló era quando ele estava do lado de um homem muito abençoado. A prosperidade de José, de Potifar, é quando José estava dentro da casa dele. A prosperidade do cárcere, lá na prisão, era quando José estava preso. A prosperidade de Faraó foi quando José se tornou o quê? Governador. A prosperidade de Ló era quando ele estava do lado de quem? Do seu tio chamado Abraão. E também Ló, que ia com Abraão e tinha rebanhos e vacas e tendas. 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podia habitar juntos. Quer dizer o quê? A fazenda deles era grande.
a prosperidade deles dois era enorme. Mas chegou um momento que não deu mais para eles habitar juntos. Versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então aonde? Na terra. 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Então eles eram de uma só família. Então o que o Abraão ele não queria? Intrigas. Porque ele sabia, se houvesse intriga, quem não estaria no meio? Deus. 9. Não está toda a terra diante de ti? E pois aparta-te de mim, se escolhereis a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Presta bem atenção, irmão. Aos olhos de Ló, quando ele olha para as campinas do Jordão, o pensamento dele qual era? O pensamento dele: eu vou prosperar naquele local. Mas eu te pergunto, era o pensamento de quem? De Ló. Não era o pensamento de quem? De Deus. Você presta atenção que ele levanta os olhos, e a Bíblia diz que os nossos olhos, eles são o quê? Enganoso. Por quê, pastor? Eu olho, ai, meu coração sente. Cuidado, irmão. Muito cuidado. Nem tudo que você vê vai agradar a quem? A Deus. Mas a Bíblia fala que Ló, quando ele levanta os seus olhos e vê a campina do Jordão, que era bem regada, antes que eu ter destruído de Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia deixa bem claro que era como o jardim do Senhor. Pastor, jardim do Senhor? Sim, era como o jardim do Senhor. Era lindo, era maravilhoso aos olhos. Então, ele viu ali, e acontece o que, pastor? Como o jardim do Senhor. Lá em Gênesis 2:10, fala do jardim do Senhor. Depois você vai lá e lê. E você vai ver, bem regada, bonitos pastos. Então eu vou me dar bem ali. Vou me dar bem. Então, o Ló ele foi conduzido pelos seus próprios planos. Ele não foi conduzido pelo plano de quem? De Deus. Entendeu aqui? Quem entendeu, diga amém. Vamos lá. 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. 12. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, armou as suas tendas, até aonde? Sodoma. Ele não ficou só no Jordão, ele foi para uma cidade de Sodoma. Versículo 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma, grandes pecadores. Contra quem? Quer dizer o quê? Aos olhos dele, aquilo ali parecia o quê? Bom. No fundo, estava algo mal ali, que trouxe um grande prejuízo para Ló. Porque quando Ló saiu de Sodoma, ele saiu sem riqueza, porque o povo de Sodoma roubou toda a riqueza de Ló. Quer dizer o que, pastor? A pessoa, meu irmão, que olha e se é dirigido
pelos seus pensamentos, aquilo que ela pensa vai trazer um grande prejuízo a ela, porque ela vai ser dirigida pelo seu próprio pensamento. Quando você, meu irmão, faz o quê? Pede uma direção de Deus e vê que os pensamentos de Deus não é de mal, mas sim de paz, você vai colher o quê? O bem. Por isso, o Abraão poderia ir, pastor, para as campinas do Jordão? Poderia. Mas o Ló, ele escolheu, é lá, bem regado, tem muito pasto, já estou rico, vou ficar mais rico ainda, mais próspero ainda. E aí acontece o quê? 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora, os teus olhos. Quem que mandou levantar os olhos? Quem mandou, irmão, levantar os olhos? O Senhor. Ao contrário de Ló. Como, pastor? Ao contrário de Ló. Porque aqui o Senhor mandou o quem, meu irmão? O Abraão levantar os olhos. Mas se você for ver, no nome de Jesus, o versículo 10, vamos comparar aqui rapidinho, 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha deste o lugar aonde estás. Quer dizer o que, pastor? Deus mandou Abraão levantar os olhos, porque os pensamentos de Deus para Abraão era pensamento de paz. Pastor, mas o pensamento de Ló era o quê? É o que dirigia ele, era o que estava dirigindo ele naquele momento. E qual era o fim? Qual é o fim de uma pessoa que se dirige por si próprio? O fim dele qual é, pastor? Aparentemente, para Ló, era uma grande riqueza. Ele mandou escolher, eu vou escolher as campinas do Jordão. Lá está bem regado, lá está bom, olha, eu vou acampar. E ele acampou tendas do Jordão até onde? Sodoma. Ló permanece em Sodoma, o Abraão vai para o outro lado, que estava quem? Canaã. Aí se separaram, Deus fala, olha Ló, Abraão, olha, levanta os teus olhos e olha deste o lugar aonde estás. Aí ele olhou para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. 15. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, a tua semente, para quando? Para sempre. Quando você anda na direção de Deus, tudo é para sempre. Quando você não anda na direção de Deus, se acaba. Preste atenção nisso, irmão. Que mensagem. Por quê, pastor? Quando eu ando na direção de Deus, é para sempre. E quando eu não ando, pastor, vai se acabar. Porque foi para sempre. Porque, meu querido, eu te darei essa semente para sempre. É o que Deus fala para Abraão. Deus falou isso para Ló? Sim ou não? Não. Por quê? Por que Deus não falou para Ló, pastor? Porque o Ló, ele estava se guiando pelos seus próprios pensamentos. Vamos relembrar novamente. Provérbios 4, 23, NTLH. Olha aqui na televisão, só para nós relembrar, para refrescar a memória. NTLH. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A
A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O Ló, ele foi dirigido pelos pensamentos. Ele olhou, é ali. O Abraão, ele foi dirigido por Deus. E aquela semente, o Oriente, a banda do Ocidente, do Norte e do Sul, seria para quando? Para sempre. Por que, pastor, que seria para sempre? Porque ele estava na direção de quem? De Deus. Ele estava sendo dirigido por Deus. Quando você é dirigido por Deus, tudo vai ser para sempre. Você não vai ter prejuízo em nada, irmão. Nada. Ah, mas eu comprei isso. No dia que você quiser vender, você vai vender por o mesmo valor que você comprou. Você sabe por quê? Porque você foi dirigido por Deus. Ou até muito mais que você comprou. Porque Deus não quer te dar prejuízo. Deus quer te dar o quê? Lucros. Como, pastor, que Deus quer me dar lucro? Jeremias 17:9. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Oh, glória a Deus. Tem gente que faltou hoje e perdeu muita coisa, viu? E uma mensagem dessa não é todo dia. Glória a Deus. Por que não é todo dia, pastor? Porque quando a pessoa falta, perdeu. Não é verdade, Edilene? Só chegou agora? Ah, tá. Olha o que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É perverso, quem o conhecerá? Coloca para mim na NTLH agora. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane, tanto como ele. Está doente demais para ser o quê? Curado. Volta novamente. Enganoso é o coração. O Ló, ele foi pelo pensamento. Pensou, e ele foi dirigido pelo seu próprio pensamento. Estou nem aí para o Abraão. Se dá lá onde ele vai, não tem pasto, para onde eu vou tem muito. Porque as Campinas do Jordão era comparado com quem? Você leu? Lembra? É comparado como quem? Como o jardim de quem? Do Senhor. Era comparado como o jardim do Senhor. Lá no início, em Gênesis, que eu falei para você, 2:10. Era comparado com isso. Bem comparado. Mas o que aparentemente era. Pastor, mas tem coisas assim que a gente compra, né? Que aparentemente é bonito. Você já comprou algo que aparentemente é bonito? Quem já comprou? E não prestou? Eu já comprei isso. Às vezes é um sapato. Às vezes, meu querido, um carro, uma moto. Aparentemente é bonito. As aparências enganam. Não, pastor, olha, cuidado. O que a Bíblia diz? Que o coração, ele é o quê? Enganoso. Mais do que todas as coisas. E perverso. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo o quê? Os pensamentos. Diz mais: isso é para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Vou falar algo para você e você vai ficar até meio assim. Será que Deus não conhecia o coração de Ló? Sim ou não? Sim. E ele também conheceu o coração de Abraão. O coração de Ló. E Deus, será que não conhecia os pensamentos de Ló? Sim. E os pensamentos de Abraão?
Porque quem mandou levantar os olhos? Deus. Mas mandou para quem? Para Abraão. Quem mandou Ló levantar os olhos? O seu próprio pensamento. E o próprio pensamento dele dirigiu ele. Dirigiu ele para onde, pastor? Para as campinas do Jordão, que lá no final da campina do Jordão estava quem? Quem? Quem estava lá, irmão? Quem? No final das campinas do Jordão, quem estava lá, Adilene? Quem estava lá? Sodoma e Gomorra. E ele acampa até onde? Até Sodoma. Mas em Sodoma, o povo lá agradava ou desagradava a Deus? Ah, pastor, mas eu comprei algo que me agrada. Mas está agradando você e muitas das vezes está desagradando a Deus. Agradando você e desagradando a quem? A Deus. Porque eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. E isso é para dar a cada um segundo os seus caminhos. Aí diz: e segundo o fruto das suas ações. Passa um tempo, um pouquinho mais de tempo, o Ló começa a colher os frutos. E os frutos que Ló colhe é o que, irmãos? São os piores. Porque, meu querido, ele é levado como cativeiro. O que é cativeiro, pastor? Ele é sequestrado. E os 318 de Abraão vai buscar ele lá. Chegando lá, ele não tem o quê? Mais nada. Pastor, mais nada? Não. Ele volta para onde? Ele volta, meu irmão, para Sodoma e Gomorra. Porque ele não poderia permanecer com Abraão. Começa o grande desastre. A destruição de Sodoma e Gomorra. Para você ver, quando você anda com seus próprios olhos, com seus próprios pensamentos, com o desejo do teu coração, o final é trágico. Mas quando você, meu querido, anda nos planos de Deus, você sempre vai ter o melhor. Por quê, pastor? Os pensamentos do Senhor sempre serão de paz. Vai fechar um negócio, sentiu paz? Vai, Deus é contigo. Ah, pastor, mas eu não senti. Não, nem vem falar comigo, irmão. Nem vem. Sabe por quê? Porque a mesma resposta que Deus já te deu, você vai receber a mesma coisa. E você pode ficar até chateado. Ah, mas pastor, eu fechei um negócio. Não pedi direção de Deus. Está pegando prejuízo? Não é de Deus. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Entenderam? A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Pastor, eu li uma casa. A casa era bonita, era boa, pintada no piso, no porcelanato, nisso. Entrei para dentro, o pastor começou a vazar água para todo lado. Entrei para dentro, pastor, o piso começou a pipocar para cima. Parecia que era um vulcão que estava saindo de baixo, rachando tudo. Você pediu direção para Deus? Se não pediu, meu irmão, foi pelos seus próprios pensamentos? Ih, pastor, e agora? Me ferrei. Foi o que aconteceu com quem? Com Ló. Por isso, meu querido,
Guarde isso. Quer o melhor? Quem quer o melhor? Diga amém. Viva os planos de Deus. Quer ter o melhor dessa terra? Diga glória a Deus. Viva os planos de Deus. Os pensamentos do Senhor sempre serão os melhores para você. Mas Ele só pode colocar os planos dele diante de você e você dizer sim, quando você também diz sim para Ele. Mas quando você é dirigido pelos seus próprios pensamentos, o que vai acontecer? Pode acontecer uma tragédia. Qual tragédia? É o que aconteceu com Ló. Ele levantou os olhos, ele viu, ele olhou, os pensamentos, foi dirigido pelos seus próprios pensamentos. Abraão não. Quando Deus viu que ele se separou de Ló, levanta os teus olhos, olha na terra onde você está, para o sul, olha para o norte, olha para o oriente, para o ocidente, e veja, toda essa terra darei para ti e para a tua semente. Para quando? Para sempre. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte.